Eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, vamos iniciar nossa leitura diária com oração. Senhor meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Obrigada, Senhor, por teu amor, por tua misericórdia, por tua graça. Obrigada por quem o Senhor é, por quem o Senhor faz na nossa vida. O Senhor é um Deus de poder, realiza coisas impossíveis, Senhor. E quem é que pode contender contigo? Tudo está no controle das tuas mãos. O Senhor é quem reina, que governa tudo e todas as coisas. Obrigada por ter me escolhido, Senhor, para te servir. Pela tua misericórdia que é grande para comigo todos os dias. Ajuda o meu irmão, minha irmã, que está sempre aqui comigo, Senhor, nessas leituras diárias. Continue conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Nossas leituras diárias de hoje estão em Isaías capítulos 4, 5, 6 e Mateus capítulo 23. Nossa leitura diária começa aqui no capítulo 4 de Isaías dizendo o seguinte: Naquele dia 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão: Nós mesmas providenciamos nossa comida e nossas roupas. Apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiras. O renovo do Senhor. Naquele dia o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os inscritos para viverem em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo e sangue derramado em Jerusalém, o Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reunirem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo de noite. A glória tudo cobrirá e será um abrigo e sombra para o calor do dia, refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Capítulo 5. A canção da vinha. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Mas, se poderia fazer por ela, o que mais? Que eu não tenha feito. Então, porque só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhe digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem carpinada. Espinheiros e ervas daninha crescerão nela. Também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava a justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava a retidão, mas ouviu gritos de aflição. Ais e julgamentos. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém. E vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. O Senhor dos Exércitos me disse: sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas. As casas belas e grandes ficarão sem moradores. Uma vinha de 10 alqueires só produzirá um pote de vinho. Um barril de semente só dará uma arroba de trigo. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquecem com o vinho até a noite. Harpas, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Por isso o Sheol aumenta o seu apetite e escancara sua boca. Para dentro dele descerão o esplendor da cidade e sua riqueza. O seu barulho os que se divertem, por isso o homem será abatido e a humanidade se curvará. E os arrogantes terão que baixar os olhos. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus santo se mostrará santo em sua retidão. Então ovelhas pastorão ali, como em sua própria pastagem. Cordeiros comerão nas ruínas dos ricos. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano, e ao pecado com cordas de carroça, e dizem que Deus se apresse a realização de sua obra, para que a vejamos, e se cumpra o plano santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que chamam mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e das luz trevas, do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho,
e mestres em misturar bebidas, dos que, por suborno, absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo, e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão, e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por tudo isso, a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo, e ele levantou sua mão para os ferir. Os montes tremeram, e os seus cadáveres estão como lixos nas ruas. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. Ele levanta uma bandeira, convocando a nação distante, e assobia para um povo dos confins da terra. Aí vêm eles rapidamente. Nenhum dos seus soldados se cansa nem tropeça. Nenhum deles cochila nem dorme. Nenhum afrouxa o cinto. Nenhum desamarra a correia das sandálias. As flechas deles estão afiadas. Preparados estão todos os seus arcos. Os cascos de seus cavalos são duros como pedra. As rodas de seus carros são como furacão. O rugido deles é como o do leão. Rugem como leões ferozes. Rosnam enquanto se apoderam da presa e a arrastam, sem que ninguém possa livrá-la. Naquele dia, rugirão sobre Judá como o rugir do mar. E se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e aflição, até a luz do dia. Será obscurecida pelas nuvens. Capítulo 6, o chamado de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Assim dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vestes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo a brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto, tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse: vá e diga a esse povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes. Até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados. Até que o Senhor tenha enviado todo para longe e a terra seja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são roubados, assim a santa semente será o seu tronco. Mateus, capítulo 23. Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Então Jesus disse à multidão e aos que seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está no céu. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei, e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas da viúva para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que de vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro, o santuário está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? O
Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aqueles que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Aí de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do envio e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Aí de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Aí de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Aí de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem, se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento de sangue dos profetas. Assim, você testemunham contra si mesmo que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados, serpentes, raça de víboras. Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês, e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue do justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a essa geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digo, bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. Ótimo final de semana. Semana que vem estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.